aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e para você que já me conhece, tem uma brincadeira que eu sempre faço com meu filho, inspirada nos podcasts do Jovem Nerd, que aliás são maravilhosos, chamada Batalha de Crossover. No podcast, de vez em quando no Jovem Nerd, tem a Batalha de Crossover, que nada mais é do que você pegar um personagem da cultura pop, ou sei lá, da humanidade, e botar para brigar contra outro personagem. Então, por exemplo, você pegar, sei lá, o Rick do Rick and Morty contra o Einstein. E aí um defende os pontos do Rick and Morty, outro defende do Einstein, e por aí segue a brincadeira. Bom, pois bem, hoje de manhã eu acordo, hoje, segunda-feira de carnaval, dia normal, né, mano? Hoje foi dia normal pra gente. Aí só tava eu e meu filho aqui em casa, que minha esposa tá cuidando da mãe dela. Se você segue o canal Tudo Sobre Tudo, tá sabendo disso. Aí a gente saiu de manhã pra trabalhar, e só que antes de eu sair, eu acordo umas 4 horas e fico entre as 4 e meia assistindo os vídeos do YouTube, que é os canais onde eu sou inscrito. Normalmente esse é o horário que eu tenho para assistir, botar as coisas em dia. Entre eles tem o Lilo Vlogs, e aí o Lilo fez um vídeo falando sobre o desfile da Gaviões da Fiel. E aí, inspirado pelo vídeo do Lilo, eu quando estava vindo com o Jamal, falei assim, Jamal, quem venceria uma batalha se a gente botasse no ringue Jesus e o diabo? E o Jamal respondeu de bate pronto, Jesus. Aí eu falei, por que Jesus venceria? Aí ele falou assim, Jesus venceria porque ele tem pureza, e a pureza, a luz da pureza destrói os demônios. Pá, mandou desse jeito a frase. Aí eu, caraca, mano, como é que esse moleque com 10 anos de idade, que nunca leu uma Bíblia, e eu sei porque a gente não frequenta igreja, quando o Jamal vai numa igreja, ele vai na igreja da mãe dele, que é uma igreja espírita. Mas que, lógico, espírita, mas é cristã, então eles falam muito sobre Jesus. Até perguntei pra ele se foi lá que ele ouviu isso. Ele falou, não pai, eu vi isso daí nos 7 Pecados Capitais. 7 Pecados é um desenho, ou desenho, nossa negão, é anime. É um anime ou um desenho, entendeu? Que passa na Netflix, que o Jamal assiste todos, já fez até vídeo no canal dele falando sobre. E parece que tem uma personagem no desenho que conseguiu vencer um demônio porque ela era pura. Porque ela tinha pureza, e a luz da pureza dela venceu o demônio. E ele respondeu de baixo, ele falou, pô, Jesus é cheio de pureza, cheio de amor, ele venceria fácil o demônio. Aí é que tá, eu já falei pra vocês que eu fui criado dentro da igreja católica e dentro do terreiro de candomblé. Eu passeava entre os dois, porque como eu já disse, como eu tenho gente na família que é do candomblé, e minha mãe até foi professora de catequese e tal, então eu fiz tudo, crisma, fui batizado, eu fiz primeira comunhão. Mas, logicamente, eu não levei isso à frente. Por quê? Porque chegou um tempo na minha vida em que eu entendi que até ali já estava bom. E o pouco que eu entendi até hoje da religião cristã é o seguinte: o diabo foi um anjo. E um anjo que foi caído por quê? Porque ele tinha inveja dos homens. E os homens eram o quê? A maior criação de Deus. Para Deus, nós éramos a maior criação dele. E o diabo morria de inveja disso. Então o diabo tentava provar para Deus que a gente não era digno, entendeu? De todo aquele amor que Deus colocava em cima da gente. Aí é onde está o tal negócio. Jesus, ele veio para a Terra justamente para provar para o diabo o quanto o ser humano era firmeza. E Jesus, vindo para a Terra, acabou provando para o diabo que a gente era firmeza e que valia a pena morrer pela gente. Mas o diabo, ele é muito poderoso. Então, se ele tivesse que provar para Deus o quanto o ser humano era falho, ele não podia chegar aqui, sei lá, batendo nos outros e desgraçando tudo. Não, ele faz diferente. Ele tenta provar que nós somos falhos. Então ele só vai e cochicha no ouvido. Então jamais essa batalha seria desse jeito, onde Jesus sairia na mão com o diabo. Muito pelo contrário. O diabo tentaria ganhar Jesus na ideia. E Jesus, da mesma forma, tentaria ganhar o diabo na ideia. Ambos usariam o pensamento, ambos usariam as palavras para poder um combater o outro. Porque é a mesma coisa que você querer que o Superman malhe. O Superman não precisa malhar, o Superman já é super forte. A mesma coisa é o diabo e Jesus. É por isso que quando Jesus deu um rolê aqui pela terra, Jesus não precisou ficar falando, eu sou o filho de Deus, eu sou o fodão. Não, ele viveu como todos os homens. Ele pisou no mesmo chão que todo mundo. Ele bebeu da mesma água que todo mundo. Fez um milagre ou outro, mas na maioria das vezes ele conquistou todo mundo só com as palavras.
E aí eu olho para você também que às vezes não acredita em Deus e talvez não acredite em Jesus, mas você não pode negar que Jesus foi uma figura histórica. Talvez você possa não acreditar que ele fosse o Filho de Deus, que ele veio dos céus e blá blá blá, que ele ressuscitou. Mas não há como negar que Jesus foi uma figura histórica. É aí onde a Gaviões ramelou. Aí tem gente que fala assim, não, negão, mas não foi. Que nem eu tive uma discussão hoje com a minha prima que foi, não, negão, mas aí é diferente, porque na verdade Jesus, ali não era Jesus, ali era o São Tontim, São Tonton, sei lá, não lembro o nome do santo. Mas o próprio coreógrafo deu entrevista depois dizendo, não, aquele era Jesus mesmo. E a minha intenção era causar, a minha intenção era causar espanto, minha intenção era isso e aquilo. Ali já estava errado em tudo. Conhecendo só um pouquinho da cultura, da religião cristã, você entenderia que não só Jesus não apanharia do diabo, como o diabo não tentaria sair na mão com Jesus. Não é à toa que quando Jesus fez um rolê pelo deserto, o diabo em nenhum momento usou de violência física com ele. Muito pelo contrário, ele usou de violência psicológica. Porque era usando de violência psicológica que ele ia mostrar para Deus que Jesus também era falho, como qualquer outro homem. E foi aí onde ele perdeu. Até no momento da crucificação, quando Jesus está indo lá levando a sua cruz, o diabo também ficou tentando Jesus, dizendo para ele, ó, você pode acabar com isso a qualquer momento. É só você olhar para cima e arregar. E no entanto, Jesus levou a cruz, como se fosse qualquer outro homem normal, outro homem comum. Entendeu aonde foi o erro que a escola cometeu? O erro que a escola cometeu foi que ela, na verdade, o que ela fez foi brincar com a fé de 80% das pessoas desse país. Na minha opinião, foi um tremendo tiro no pé. Ah, negão, mas era só um enredo de escola de samba e tal. É a mesma coisa que você chegar e dizer assim que todo corintiano é ladrão. Ou você chegar e dizer que todo São Paulino é viado. Você vai ofender aquele São Paulino e os outros que estiverem ouvindo. Você vai ofender aquele corintiano e os outros que estiverem ouvindo. Você vai ofender qualquer um se você chegar e dizer assim, ah, mano, futebol é coisa pra otário, esses caras são tudo vendidos. Quando você chama aqueles caras de otário, você não tá chamando só um. Você tá chamando toda uma galera que gosta de futebol. É a mesma coisa. Ah, mas os cristãos também, eles erram. E os cristãos erram pra caramba. Inclusive passando a mão no dinheiro dos próprios cristãos. Mas da mesma forma que eu disse no vídeo do Lula, entendeu? Esse é o tipo de coisa que ele vai acertar com Deus. No vídeo do Lula eu disse que a gente tinha que dar o benefício para ele para poder ir ver o enterro do neto. Muita gente embaixo me criticou, falou, não, negão, porque isso, porque aquilo. Eu falei, gente, mas já parou para pensar que a partir do momento, se o Lula usar o velório do neto como palanque, ele só vai mostrar a verdadeira face dele. E isso ele vai acertar com Deus, porque no final do velório ele vai voltar para a cadeia. E não foi o que aconteceu? Ele não voltou para a cadeia e agora todo mundo sabe o quanto maluco é aquele homem, o quanto errado é aquele homem e o quanto errado foi a escola em fazer essa comissão de frente. Essa é a minha opinião sobre isso e eu nem sou um cara tão religioso assim. O pouco que eu conheço da mitologia cristã, entendeu, já me faz perceber que isso foi muito errado, foi muito desrespeitoso. Aí onde está? A gente deve ter liberdade de expressão, mas a gente não pode ter a liberdade de zoar as outras pessoas. Os cristãos sabem muito bem como zoar outras pessoas, sabem muito bem como falar mal da religião de outras pessoas. E isso é muito errado. Mas também não é legal quando as outras pessoas resolvem rebater, entendeu? Aí tem gente que falou assim pra mim, não, negão, mas ali não era ele, era o São Tontim lá, o São Tonton. Desculpa, eu não lembro o nome do santo. Mas o próprio coreógrafo da ala foi curto e grosso. Ele deu entrevista depois dizendo, não, gente, ali era Jesus. E você fazer com que Jesus atravesse uma avenida inteira, se tomando um pau do diabo, tá muito errado. Meu filho tem 10 anos e sabe que isso não aconteceria. Não tá só errado o fato de que Jesus apanhou. Tá errado de que nenhum dos dois teriam usado de violência um contra o outro. Para o diabo não é vantagem para ele usar de violência. Não é vantagem para o diabo usar de violência contra os homens. Para o diabo é vantagem usar só o cochicho. Para o diabo é vantagem usar só aquele pedacinho, aqueles 20% do seu coração que está queimado. Para o diabo é vantagem isso. É usar aquele seu pensamento errado.
É usar aquele seu achismo de que não vai conseguir as coisas, de que os outros são melhores do que você. Pro diabo, isso é legal. Porque é nesse daí que ele cochicha no seu ouvido. Ele não vai chegar em pessoa e dizer, querer te matar ou fazer qualquer outra coisa. Não. A intenção do diabo é provar para Deus que a gente é falho. E foi o que aconteceu na avenida. Então é isso, moleque. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Peço desculpa à galera realmente religiosa, porque eu devo ter cometido várias falhas aqui ao longo desse vídeo. Mas é isso. É nóis.